Hoje a gente vai bater um papo diferente do que a gente está acostumado a falar. Sabe, quando a gente fala Matrix, as pessoas ficam aí, Matrix, isso é conversa, não existe. Bora lá. O que seria Matrix? Matrix é uma realidade paralela que os espiritualistas acreditam que é o que a gente vive, que é o mundo real. Dentro dessa Matrix existe como se fosse um programa, sabe? Uma programação para cada um de nós. Sim. Onde quem acorda dessa Matrix entende algumas coisas aqui que não vão fazer sentido para você, mas fazem sentido para quem acredita, tá? Religiões. Começa os questionamentos. Nossa, por que essa religião é assim? Esse Deus que esse pessoal acredita é diferente do que eu conheço, tá? Eu, sinceramente, quando eu passo a estudar as religiões, que eu vejo o Deus, sabe, que prega, ou quando eu leio a Bíblia, sabe, pra quem fala, ela nunca leu a Bíblia. Gente, já. Tô terminando, inclusive, de ler a Bíblia toda. Tô na página 1238, tá? Gente, a Bíblia, ela fala de um Deus totalmente controverso, sabe? Um Deus que faz as pessoas matarem uns aos outros. Um Deus que não faz sentido, que é o Deus do Primeiro Testamento, né? Do Velho Testamento. Quando a gente fala de Jesus, Jesus já vem mais amor, Jesus já dá mais exemplos de caridade. Jesus é exemplo com Maria de Magdala, né? Maria Madalena. Deus já é totalmente diferente. A gente começa a estudar a história da humanidade, a gente vê que tem controvérsias. Isso aqui eu não tô falando julgando, tá? A gente começa a entender que a Bíblia é toda manipulada. A gente começa a entender que a Bíblia foi manipulada, foi cortada os pedaços, exemplos como foram achados, né, os livros da Sofia, que é uma alma decaída, tá? Foi encontrada junto com os documentos, né, de algumas partes da Bíblia. Foi tirado o livro de Enoque, fala dos gigantes, fala como seria, né, o céu, fala um pouco sobre a Arca de Noé, fala sobre os espíritos, que Deus é um Deus de espíritos, não um Deus de humanos. Mas aqui tá de experiência. Esses livros, gente, escancara na cara das pessoas, e as pessoas, simplesmente, quando você fala, as pessoas acham que são loucos, né? Aí você fala, é médium, a pessoa fala que você é doido. Sim. Você acredita? Não sei. Como eu vejo o mundo espiritual, eu acredito. Porque quando eu era criança, eu vi umas coisas que as outras pessoas não entendiam. Eu chegava e falava assim, nossa, você tá vendo aquela pessoa? Pessoa morta, me dando tchau, gente, atravessando parede. Aí a pessoa olhava pra mim e falava, não, eu não tô vendo. E eu sempre me senti um vazio enorme. Eu ia nas religiões católica e evangélica, eu falava, gente, eu frequentei 2 anos na igreja católica, mais de 7 meses evangélica, eu não encontrava Deus. Eu fui encontrar Deus dentro do centro espírita. Mas eu encontrei Deus mais ainda quando Ele fez eu ver que a vida é muito mais além da matéria. A Matrix é o mundo material, tá? O que molda a gente é a energia. Energia negativa é a frequência que comanda o universo. Não o universo, né? A Terra em si. Por que essa frequência negativa, gente? Por que essa energia toda negativa, né? Por que essas crenças limitantes de dinheiro, de prosperidade, que a gente tem que sofrer? Isso tudo é forças, tá? Que manipulam, tá? Nada mais são do que espíritos ruins, que as pessoas chamam de diabo ou qualquer nome que quer ser, mas na verdade não existe diabo. Existem espíritos ruins, tá? Que comandam e que se alimentam dessa frequência, né? Dessa energia
Só que assim, as pessoas insistem em viver na frequência da negatividade. Eu, por exemplo, não me sinto bem, sabe? Assim, eu não me sinto bem quando eu tô estressada. Eu não gosto de me estressar. Eu não me sinto bem em lugares de briga, sabe? Discussão, violência. Eu nunca me dei bem, eu nunca gostei. Eu, desde o momento em que eu nasci, eu escolhi fazer o bem. Em lugares ruins, eu tentei trazer a paz. Problemas? Não sei, sabe? Eu tentei relevar. Tudo isso, desde criança, eu não sabia. E aquilo foi manifestando e foi entrando, sabe? Dentro da minha mente, eu falei, tem algo errado. Eu sou diferente. Sabe? O que as pessoas chamam de louco? Sim. E eu tentava ajudar. As pessoas chegavam em mim, contam a vida delas, como se eu fosse uma psicóloga. Normal. Hoje em dia, eu já nem falo mais nada. Tipo assim, eu escuto a pessoa, sabe? Às vezes as pessoas querem ser escutadas. Mas eu tenho os meus momentos. Eu tento proteger a minha privacidade. Então, assim, quando eu trago conteúdo aqui, que eu explico um pouco sobre desenvolvimento, sim, já tenho uma base bem forte, já estudo, tá? Tive uma base de livros, base espiritual. Eu, graças a Deus, eu tive uma base muito boa espiritualmente, gente. Eu conheci a espiritualidade desde criança, mas, sabe, desenvolvi sozinha. E foi uma fase, assim, que eu tive que tirar tudo, sabe, vícios, tudo, músicas, pessoas, eu tive que banalizar tudo, me entregar 100%, porque se você tá no meio da muvuca, sua frequência é baixa, e eu não gosto. Eu tive que aprender a meditar, tive que buscar conteúdos, isso tudo, gente, é parte do despertar. O despertar espiritual faz você querer buscar mais e mais, e você fica viciado em buscar conteúdos que te agregam, faz você entender muitas coisas. Exemplo, qual é o nome verdadeiro de Jesus? Você sabia? Mashiach Yeshua. O nome verdadeiro de Jesus não é Jesus, é Mashiach ou Yeshua. Entendeu? O diabo lá da Bíblia, o diabo era um nome chamado para as pessoas, sabe? Que às vezes faziam bagunça, mas não um diabo figurado, tá? Então, assim, quando a gente começa a estudar, exemplo, a história da humanidade, a gente começa a entender que não faz sentido. E aquelas pirâmides, pirâmide de Gizé, e a gente começa a entender e fala assim, poxa, mas Sananda, Jesus, entendeu? A gente começa a entender a história que talvez pra gente é normal, ai, é bonitinho, sabe? Maria, José, ou então Adão e Eva. Gente, a verdade não é todo mundo que tá preparado. Ai, mas existe ou não existe vida fora do planeta? Lógico que existe, né, gente? Existe. Você ainda tá nessa paranoia de que não existe. Mas eu falar, já vi um alienígena? Não. Mas existe, tá? Então, assim, a gente tem que entender que Deus é a fonte criadora. Deus é diferente do que as pessoas pregam. Porém, você tem o poder de escolha, você tem o seu livre-arbítrio. Todos os dias você acorda, você faz escolhas. As suas escolhas geram ações, né? Os seus pensamentos, a sua frequência, você atrai aquilo que vibra. Não é à toa que tem o Dr. Hélio Couto falando sobre física quântica, né? Então a gente aqui não tá falando que as religiões estão erradas. Deus está em tudo e todos. Deus ama tudo e todos. Deus está na pessoa que fala as coisas na hora que você precisa. Se atente aos sinais. E outra, crenças limitantes de dinheiro, gente, tira isso da sua mente. Ah, porque eu tenho que sofrer. Não, gente, tinha que ser ensinada nas escolas, muitas coisas que matemática financeira tinha que ser ensinado, não é ensinado. Isso tudo molda o sistema. Então, seja inteligente, use o sistema contra o sistema, porque a transição planetária está aí para mostrar. Então, abra sua mente. O sistema te usa com essas crenças limitantes, mas você tem que usar o sistema. Tem que ser o contrário. Acorda, faz assim na sua mente.
Você tem poder na sua mão. Você é o co-criador da tua realidade. Mas o sistema quer te controlar. Com essas balelinhas, com as festinhas, com as bebidinhas, com as falsas amizades que só te colocam pra baixo. Tá? Com seus influenciadores. Gente, acordem enquanto é tempo.